Don't you know I can take it? I don't know who can. I'm not gonna make it. I'm not that kind of man. Oh, I can sleep at night, but just the same, I never sleep at night. I call your name, I call your name, I call your name. Oi pessoal, mais um vídeo aqui do canal Larry Beatles, canal Marcelo Sanches Larry Beatles, discografia comentada dos Beatles, fechando a janela aqui, tá um ventinho chato. E, gente, likes, curtidas, compartilhamentos. Hoje eu vou falar de dois discos dos Beatles lançados. O primeiro, Heritage, edição inglesa, lançado em dezembro de 1978. O segundo, Heritage, edição americana, lançado em 28 de março de 1980. Você vai falar, nossa, que memória. Não, eu acabei de ver, de checar aqui na internet. Eu me lembro que havia sido em 80. Bom, o Heritage, edição inglesa, ele foi lançado dentro de uma caixa chamada The Beatles Collection, que saiu na época na Inglaterra e no resto do mundo, né? Mas a edição inglesa, claro, é a mais legal porque trazia os discos ingleses, que foram, vamos dizer assim, remasterizados, claro, dentro do que era possível ser remasterizado naquela ocasião, né? Realmente LPs com uma prensagem excelente, uma qualidade de som muito legal. Esses LPs saíram aqui no Brasil também, essa caixa The Beatles Collection, aquela caixa azul, bonitona, né? Ela saiu aqui no Brasil também, só que evidentemente com os discos brasileiros, né? Com aquela qualidade pavorosa de som que tinham os discos brasileiros da ocasião, que já não eram nem as versões em mono e fake mono dos anos 60, né? Mas eram aquelas versões pavorosas que a EMI Odeon relançou aqui ao longo dos anos 70, né? Essa caixa, enfim, ela saiu no mundo todo, em cada país ela saiu com as capas originais, né, dos discos dos Beatles, por exemplo, na Alemanha, na Austrália, os discos eram os originais daqueles países, com as capas originais, né? E o fato é que o grande furo dessa caixa foi a ausência do Magical Mystery Tour, né? Simplesmente isso, é incompreensível, né? Como que os caras não haviam lançado o Magical Mystery Tour dentro das caixas. A intenção de colocar um álbum como esse aqui, Heritage, dos Beatles, nessa caixa, foi justamente a de fazer um pacote com todas as músicas de estúdio lançadas pelos Beatles, né? O Heritage em inglês traz nada mais, nada menos que algumas músicas lançadas com exclusividade em compactos simples, né? Ao caso de Long Tall Sally, I Call Your Name, Slow Down, Matchbox, I'm Down, enfim. E duas versões de músicas cantadas em alemão na época. Sie liebt dich, que era She Loves You, cantada em alemão, e I Wanna Hold Your Hand, ou mais exatamente com Give Me That Hand, né? Cantada em alemão e tal, que eram inéditas no mercado inglês, claro, também aqui no mercado nacional, né? Across the Universe, aquela música que havia sido lançada numa coletânea com vários artistas, também lá em 69 ou 1970, não me lembro, que era a famosa versão com a Lizzy Bravo nos back vocais, né?
Essa música também nunca havia saído num LP dos Beatles mesmo, né? Então, assim, é um disco curioso, que alguns anos depois perderia, vamos dizer, a função dele para o público em geral com o lançamento da coleção Past Masters, né? Mas para nós colecionadores, claro, sempre teve sua importância. É um disco agradável de se ouvir. Mas é aquela história, né? A função da caixa The Beatles Collection perdeu, é uma coisa incongruente, né? Como é que você lança um pacote com supostamente tudo dos Beatles, excluindo um disco essencial que era o Magical Mystery Tour? Eu não sei se em função dessa incongruência ou não, eu sei que esse disco acabou sendo lançado individualmente no mercado, né, em 1979, 1980, em países como o Brasil, por exemplo. Acho que é por isso que eu fiz a confusão das datas. Aqui no Brasil, acho que saiu em 1980 mesmo, eu me lembro, né? E, enfim, um disco interessante, nunca foi lançado em CD, essa versão aqui naturalmente é uma versão bootleg, né, que saíram várias versões bootlegs desse disco, né, e enfim, um lançamento bacana, qualidade de som do lançamento inglês, lógico, excelente, era bacana, foi uma experiência interessante você ouvir todos os compactos dos Beatles lançados, todos eles num mesmo LP, enfim, um lançamento super válido, né? Uh, um disco que, vamos dizer, fez mais sentido do que as coletâneas Love Songs, Beatles Ballads, que a gente vai falar em breve. É um disco realmente interessante. A versão americana, naturalmente, foi diferente, claro, lógico. Capitol, até porque, até justificável, a Capitol lançou um disco totalmente diferente, com um repertório totalmente diferente, porque já havia lançado essas músicas de compactos e tudo mais nos LPs americanos do começo dos anos 60. Então a Capitol achou desnecessário repetir o lançamento em inglês. Me parece que chegaram inclusive a fazer a prensagem de algumas cópias promocionais, mas de última hora os caras resolveram fazer um outro Heritage, isso já em 1980, e aqui colocaram algumas pérolas que eram consideradas raridades no mercado americano, como as versões de Misery e There's a Place em estéreo, que saíram nesse disco pela primeira vez, também não haviam sido lançadas nos LPs americanos, Love Me Do com o Ringo na bateria, que abre o disco, a versão de Se liebt, She Loves You, cantada em alemão, né? And I Love Her era uma versão rara, incluída apenas no LP A Hard Day's Night alemão, com um compasso a mais lá no final, né? Help em mono, nunca havia sido lançada de fato no mercado americano. I'm Only Sleeping em mono, nunca havia sido lançada no mercado americano. I Am the Walrus em mono, também nunca havia sido lançada, né? Penny Lane com um solo de trompete no final a mais, que havia sido lançada num compacto promocional pela própria Capitol em 67, mas era raridade. Helter Skelter em mono, que também nunca havia sido lançada no mercado americano, assim como Don't Pass Me By, né? The Inner Light em mono, também não havia sido lançada no mercado americano, e eu fico até em dúvida, né? Será? O Claudião aí e outros colecionadores podem me responder. Não saiu o compacto Lady Madonna nos Estados Unidos em 68? Então é estranho aqui The Inner Light. Across the Universe, a mesma versão do Heritage em inglês, e You Know My Name, Look Up the Number, lá do B do Let It Be, em mono, saiu aqui também, eu acho que dentro daquele espírito lá dos B de compacto, e o disco se encerra com Sgt. Pepper Inner Groove, que é aquele ruído, né, no final do Sgt. Peppers, né. Enfim, é bacana também, eles puseram aqui a capa do Yesterday and Today, né, na ocasião, né, de 66, a capa que foi retirada às pressas das lojas, relançaram aqui e tal. Um lançamento sem dúvida interessante, bem legal de ouvir também, né?
E dessa maneira a EMI e a Capitol iam abastecendo o mercado com lançamentos dos Beatles. O que era uma coisa assim, eu me lembro da época, eu já tinha meus 18 anos, né? Eu acompanhava fervorosamente esses lançamentos e tudo. Mas já naquela ocasião sempre pintavam boatos de que tinha material dos Beatles inédito de fato para ser lançado, né? Fossem versões diferentes, fossem gravações de fato de músicas inéditas. A gente viria a saber disso nos anos 80, 90, com os lançamentos piratas e com a própria coleção Anthology. Mas até então, até os anos 80, os caras embaçavam barbaridade para lançar material inédito dos Beatles. Os próprios Beatles sempre impediam esses lançamentos. Tanto que para lançar o Hollywood Bowl foi assim uma pressão enorme para vencer a resistência deles. Só lançaram para fazer frente ao lançamento do Star Club lá pela Linga Song na época, né? Fora isso, eram coletâneas e mais coletâneas e mais coletâneas. Por exemplo, Rock and Roll Music é uma coletânea muito legal, mas aí você se pergunta, e Love Songs é tão legal? E The Beatles Ballads, que a gente vai comentar em breve aqui, é tão legal? Não, eram caça-níqueis, né? Essas coleções Heritage deram uma quebrada nesse processo de coletâneas com gravações já conhecidas, oficiais e tal. Eles trouxeram aí algumas raridades e umas funções interessantes para os colecionadores, né? Mas era difícil, viu, gente? Eu lembro que era difícil de sair material inédito dos Beatles, né? Mas eu me lembro que na época assim eu curti muito esses dois lançamentos, achei incrível poder ouvir os compactos todos num LP só, né? E essas raridades do lançamento americano. Aqui no Brasil, como detalhe, as duas versões foram lançadas, né? Foram lançadas. Agora, foram realmente uma quebra nesse processo sempre muito esquisito dos Beatles com a EMI, com os lançamentos assim meio despropositados, né? Enfim, tá aí, Heritage, para vocês, quem não conhece ainda, para vocês conhecerem um pouco mais. E para os velhos colecionadores, um Remember aí nas coletâneas. Valeu, pessoal. Agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Daqui a alguns dias tem mais vídeo aqui no canal Larry Beatles. Visitem a minha lojinha ginger3003.mercadoshops.com.br. Lá tem um telefonezinho, WhatsApp, né? Vocês entram lá no WhatsApp, no Zap Zap, para tirar dúvidas, se tiverem interesse em algum disco, enfim. Valeu, turma. Um Beatle abraço para todo mundo aí e até mais.